Oi pessoal, eu sou a Kinaya e nesse vídeo eu vou comentar com spoilers sobre a série Kindred, a série que adapta o livrão maravilhoso da Octavia Butler. Bom pessoal, o primeiro ponto aqui que eu coloquei pra falar pra vocês é sobre os personagens, né? Sobre os personagens, a relação dos personagens aí que tem, que é diferente do livro, que eu falei já nos 2 outros vídeos, né? Um pouco sobre isso. Então vamos lá. A Dana da série é uma pessoa, acredito assim, um pouco diferente da Dana do livro, que não tem como você ser uma pessoa de 26 anos da década de 76, 79, da década de 70, ser igual a uma pessoa de 26 anos da década dos anos 2010, né, no caso 2016. Enfim, então é uma coisa assim diferente, as atitudes delas são diferentes, assim, e tem que ser, porque é outro tempo, né? O Kevin também não tem nada, o Kevin é que não tem nada a ver. O Kevin não tem nada a ver, assim. O Kevin do livro, ele passa uma vibe, assim, de companheiro mesmo, no sentido de acompanhar os estudos da Dana, sabe? Assim, de um apoio a ela em relação a uma questão da história mesmo dos Estados Unidos. Na série a gente não vê nada disso, a gente tem um Kevin que volta pro passado e é altamente desastrado, ele é altamente assim, sem saber o que tá acontecendo na vida, no mundo, ele é meio assim, sabe? Ele é meio malucão, mas ele é extremamente desconstruído. Então, se ele é desconstruído, vale, não é uma pessoa tóxica. Talvez tenham colocado isso pra passar essa vibe mais dos homens de hoje em dia, que tem esse teor mais desconstruído aí de ser, né? Mas eu ainda prefiro o Kevin lá do livro. Eu acho ele muito mais companheiro e mais próximo da Dana no sentido de ajuda mesmo em descobrir sobre a família dela, né? E aí a gente conhece alguns personagens que não são bem tocados no livro, ou quase não são tocados, ou não são tocados de jeito nenhum, que são 2 tios da Dana, que ajudam muito ela durante toda a temporada 1, e uma irmã do Kevin, que é extremamente chata. A gente já sabe pelo livro que a família do Kevin não gosta muito da Dana, né? E aqui na série não é diferente. Além disso, a relação do Kevin e da Dana não é exatamente do mesmo jeito que é no livro. No livro eles já são casados, aqui não, aqui eles se conhecem no Tinder. Então, pra você ver como realmente a série adaptou pra nossa época, né? Porque, assim, a Dana tá conversando no primeiro episódio com os tios dela, ela fica sem bateria, uma coisa assim, ela não consegue voltar pra casa, e aí o Kevin, né, que trabalha lá, se eu não me engano, ele trabalha lá no restaurante, ele dá uma carona pra ela, ela acha ele no Tinder, depois dá um match, conversam, e ele vai pra casa dela e tudo acontece. Então eles não são um casal no sentido do casal que a gente conheceu lá na história de Octavia Butler, né? Eles não se conhecem praticamente, eles saíram uma vez e infelizmente ele voltou pro passado com ela, o cara não sabe quem ela é e vai viver essa loucura que é voltar pro passado que acontece com a Dana, né? Então eles não se conhecem, mas um bom ponto positivo pra ele é que ficou com a gata, né, até o final. E aconteceu aquilo que acontece no livro também, né? Ela retorna e ele fica lá. Então imagina, você conhece uma menina, no mesmo dia você volta pro passado com essa menina e você fica no passado e ela volta pro presente. Cara, foda, né? Mas ele ficou do lado dela e isso é um ponto positivo pra ele. O próximo personagem aqui pra vocês é a mãe da Dana. Comenta aqui, fala pra mim se você lembra da mãe da Dana no livro, se você lembra de alguma coisa sobre a mãe dela no livro, qualquer coisinha que seja. Porque na série, a mãe da Dana desapareceu, né? Ela tava dirigindo com o pai dela, e com o pai da Dana, né, o marido dela, e aí ela teve um acidente e ela morreu, na segunda, isso é o que a Dana sabe. Só que na verdade a mãe dela desapareceu nesse acidente, ou seja, a mãe dela voltou pro passado. E sim, a mãe dela tá lá na mesma fazenda do Zoe que a Dana retorna, e ela encontra a mãe dela nessa fazenda, né? Então é isso que, esse é o grande, assim, mistério novo, assim, sobre essa narrativa pra mim. E que é o que me pegou mesmo foi essa questão da mãe dela retornar, que se eu não me engano a mãe dela também começa a retornar com 26 anos, só que ao contrário da Dana, ela nunca conseguiu voltar pro presente, né? No caso, parece que ela
Ela sumiu em 92, é uma coisa assim, na década de 90, se eu não me engano. E aí o que se sabe, né, ou seja, ninguém vai imaginar que a mulher evaporou, assim, aparatou, né, para os anos lá do período escravocrata dos Estados Unidos, né. Então o que se sabe, né, o que se pensa, na verdade, é que teve um acidente e o corpo dela parece que nunca foi achado, alguma coisa assim, né. Então, quando a Dana encontra a mãe dela lá, ela conta sobre o pai dela, que o pai dela morreu nesse acidente e tal, fala sobre a família dela, e é uma cena bem interessante, uma cena triste, que a mãe dela começa a chorar e tal. Mas é bem interessante, porque não tem nada disso no livro, né? A Dana retorna pro passado por causa do Rufus, que é um ancestral dela, né? E não por causa da mãe, enfim. Inclusive as duas tentam descobrir por que elas retornam, né? Então elas pensam, será que é o Rufus? O que será? Quem é que é esse parente nosso? Então começa, quando a Dana retorna pro presente, ela pergunta à tia sobre, você conhece esse nome é da nossa família e tal. Então a tia dela lá no final da temporada, que vai apresentar, que realmente acredita que ela voltou pro passado, né? Assim, na verdade não acredita, ela quer acreditar pra que a Dana não se sinta tão mal, assim, né, sozinha, enfim. Ela quer consolar a sobrinha, né? Então ela dá esse livro dos parentes, nessa Bíblia, pra Dana, e eles vão vendo aí os nomes pra ver quando é que a Dana vai retornar de novo e tal, enfim. A tia dela ajuda ela nesse ponto, mas lá pro final da série já, no final da temporada, na verdade. Então essa mãe da Dana aí, que colocaram na história, me deixou assim... Pela minha cara, já sabe que vocês, né? Eu não gostei muito. Não é que eu não gostei, eu sou muito apegada ao livro, na verdade, né? E ter botado a mãe da Dana mexeu um pouco com a narrativa, na verdade, com o que realmente é a conexão, né? Então não fica muito explicado essas questões, até porque a primeira temporada é uma temporada de apresentação, né? Geralmente. Mas vamos ver o que vai acontecer nas próximas. E por que eu falei que o último episódio é o melhor? Porque acontece uma coisa genial nele, assim. O último episódio é focado justamente quando a Dana retorna sem o Kevin, né? Que a Dana, ela vai sofrer as chicotadas lá do pai do Rufus, né? E ela retorna, não dá tempo o Kevin chegar e voltar com ela, né? Só que nesse caso, retorna uma pessoa com ela que é justamente a mãe dela. A mãe dela vai lá, abraça ela pra tentar tirar o pai do cara lá dela, né? Vai proteger ela, na verdade. E aí acontece, né, da mãe dela retornar. Só que aí a Dana aparece sozinha em casa. Isso é o último episódio da série, gente. A Dana aparece sozinha em casa e eu fiquei, cadê a mãe dela? A mãe dela não voltou, a mãe dela não voltou. E aí lá no finalzinho, a tia dela recebe uma ligação, porque o tio dela é policial aposentado, enfim, é das polícias aí. E aí ela recebe uma ligação falando, acho que encontraram sua mãe. E aí, né, eu pensei automaticamente, se a Dana retorna pra casa dela, que é justamente o lugar que ela estava antes de ir, talvez a mãe dela retornou para o ponto lá, né, que ela desapareceu, que deve ter sido onde aconteceu o acidente com o pai e tal, ou seja, que ela desapareceu lá. Então eu fiquei pensando nisso. E aí esse é o melhor episódio da série, porque dá um gancho muito bom pra próxima temporada, né? Então talvez, sei lá, focar na mãe dela, assim, também, né? Como é que vai ser a mãe dela agora nesse novo ambiente? A mulher tava lá. E a mãe dela era vista como uma bruxa também, ela chamada de bruxa lá, né? Ela curava as pessoas, era parteira e tal, então ela vivia numa cabaninha mais afastada lá da plantation. E aí eu quero saber, assim, como é que vai dar essa relação da mãe, como é que vai estar o Kevin, mostra um pouco do Kevin também lá, mais adulto, né, junto da Alice, que é a meninazinha que aparece lá no livro também, então a Alice tá lá com ele. Então eu não sei como é que vai ser, né, isso vamos esperar a segunda temporada, que eu espero que saia, mas esses foram os pontos principais, assim, de mudança, né, de questão de tecnologia que existe, porque está numa era contemporânea, né, a história. Esses personagens novos que não tem no livro, essa relação da Dana com o Kevin também. Tem uma questão também que eu quero colocar, que é a Margaret, que é a mãe do Rufus, acredito que o nome seja esse. Desculpa se eu estiver trocando, gente, mas é o meu defeito. Enfim, a Margaret é igualzinha do livro, gente. A única coisa que eles acertaram foi ela. A mulher é chata, é insuportável. Dá vontade de você, nela, durante a série inteira. Pense numa mulher chata, ela é histérica. Ela é histérica, a mulher é histérica. Horrível, assim como no livro. Ela é horrível. Já tô imaginando
quando tiver a próxima temporada, que o Rufus estiver mais velho, ter lá aquelas cenas, né, dela com a Dana e tal, que ela tá mais velha, enfim. Gente, a mulher é horrível. Que mulher chata. Só não vou soltar um palavrão, né, porque, enfim... melhor não. Mas, gente, ela é horrível. Que mulher horrível. Enfim, a única coisa que acertaram foi nela, assim. Acho que o núcleo da família, né, o Ailey, né, do pai do Rufus, da mãe deles, são bem próximos do que eu esperava. E sobre frases, eu acho que a única que tem é uma logo no comecinho sobre a palavra negro em inglês, né, no caso de forma pejorativa, que o Rufus fala assim com a Dana, que tá bem no começo do livro essa parte, né, mas na série é um pouco mais pra longe. E acho que é só isso que aparece, né? Porque, enfim, a Dana vem de uma época que essa palavra não é mais usada por pessoas brancas, é considerado pejorativo, até mesmo um insulto, enfim. Né? As questões linguísticas e raciais lá dos Estados Unidos, né? A gente pode ver aqui nessa série também. Eu acredito que basicamente é isso, eu não vou falar mais tanto, porque senão dava pra falar tipo 1 hora aqui sobre as coisas que tem na série. Mas esse é o básico das diferenças nessa adaptação. E eu gostei da série, gostei, mas ao mesmo tempo não gostei. Não sei até que ponto eu enxergo uma história base, né, de Octavia Butler ali, mas tá bem diferente. Acredito que Kindred tá bem aqui e a série de Kindred tá bem aqui. Mas vale a pena assistir, sim. É uma série interessante, é uma narrativa interessante. Só os primeiros capítulos, os primeiros episódios, na verdade, que são um pouco arrastados, né, porque tá tudo acontecendo, tá todo mundo confuso. Talvez seja até pra passar essa ideia de confusão pro telespectador também. Mas eu gostei muito, assim, do sentido da composição por um todo, né? Narrativa, temas que inclui, são bem interessantes. Temas sociais e raciais, né? Então tem que ficar muito na nossa cabeça que é um negócio baseado, eles não estão reconstruindo inteiramente o livro, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas diferenças que eu coloquei aqui, dessas loucuras aqui que eu tô falando. Não esqueça de seguir lá no Instagram, @afrofuturista cearense, e também se inscrever aqui no canal para os próximos vídeos. Tchau, tchau!